Fala, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias, na disciplina de Educação Física. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre luta marajoara, tá bom? Lembrando que essa aula ela faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do estado do Maranhão, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, conceito, da luta marajoara. A origem dessa luta, ela remonta aos tempos pré-colombianos e está associado à cultura indígena da região do Arari, Ilha de Marajó, localizado no estado do Pará, região onde há a criação de búfalos, animal que pode ter influenciado na criação da luta. Então veja, a luta marajoara ela é considerada uma luta indígena, ou seja, ela é uma tradição dos povos indígenas que viviam ali antes da colonização portuguesa. E indícios indicam que a luta que deu origem a essa continuação que foi a luta marajoara é a luta do Uca-Uca, que é uma luta indígena praticada pelo povo Bacari, beleza? Então, lá nos primórdios dessa região, onde era habituado praticamente somente por indígena, que posteriormente, depois com a colonização, esses indígenas eles não existiram mais naquela localidade, porém ficou essa luta como referência para o que depois se originou a luta marajoara. Então, ela é considerada uma luta indígena, assim como outras que existem pelo Brasil. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos também o Tarracá, lá na cidade de Pindaré. Então, essa luta ela também tem esses traços, os mesmos traços do Uca-Uca, que é da tribo Bacari, da luta marajoara, que é feita na ilha de Marajó. Então, todos são resquícios de uma cultura indígena que se tinha antes do período de colonização portuguesa, tá bom? E aí, além dessa linha histórica que fala sobre a originalidade dessa luta, onde esses caboclos, que é a forma como eles chamam lá na região, esses caboclos eles tiveram essa descendência e aprenderam essa luta com os povos indígenas que habitavam ali no período antes da colonização. Eles também têm uma outra vertente para esse segmento, que é de que esses caboclos, eles utilizavam essa luta como forma de aquecimento para finalizar o seu dia de atividade, seu dia de trabalho. Então, lá é uma área muito cheia de mar, de rios, de marés, de lagoas. Então, aonde esses caboclos estivessem fazendo as suas atividades, o seu trabalho, e ao finalizar o seu dia de trabalho, para tomarem o seu banho, para ir para a sua casa, era muito habitual eles fazerem essa luta como uma forma de se aquecer para banhar nas águas frias que existem naquela região. Então, são essas duas etimologias dessa luta marajoara. A indígena, vinda ali do Uca-Uca, das tribos que existiam naquela época e que posteriormente, após a colonização, deixou esse legado que se transformou em luta marajoara, que era praticado como forma de aquecimento para tomar o banho, certo? E lá na região também, ele é realizado na festa de São Sebastião. Então, se tornou não somente uma questão cultural, mas uma questão também
religiosa daqueles indivíduos daquela região, tá bom? E aí como que ocorre essa luta, né? Quais são as características, os princípios da luta marajoara? Então a luta, ela se caracteriza-se por ser um confronto entre dois lutadores que objetivam derrubar seu oponente de costa no chão. Então, bem parecido com a uca-uca, o tarracá, a luta marajoara ela também tem esse objetivo. Não tem um soco, não tem um pontapé, é apenas a agarração, como eles falam, que vai buscar derrubar o oponente de costa no chão, que eles chamam de lambuzada. Porque, como eu falei anteriormente, eles faziam isso na beira dos rios, na beira do mar, na beira das fontes. Então essas áreas, elas são áreas, né, com bem, como a gente pode falar, cheios de barro, certo? E quando eles estavam fazendo, ao derrubar esse adversário de costas no chão, a costa desse oponente, logicamente, ia sair toda suja. Então eles davam o nome de lambuzada, entre outros nomes. Então ela se caracteriza por isso. Esse é o objetivo principal dessa luta. E aí ela vai ter algumas características, certo? Ó, o início da luta, a preparação. Essa região ela é muito rica em criações de búfalo. Então isso foi uma outra vertente que influenciou na consolidação dessa luta. Então o búfalo é um animal muito forte. E aí quando um búfalo ele entra em confronto com outro búfalo, ele tem uma postura corporal, onde eles ficam com a cabeça paralelas para confrontar o adversário, e isso serviu de inspiração para o posicionamento desses indivíduos. Então no início da luta eles deixam um pé desses adversários fica um paralelo ao outro, tá? E eles ficam com a cabeça voltada, tá? Com a parte superior da cabeça um de frente para o outro, para quando o árbitro ou quando a pessoa que estiver próximo vistoriando a luta autorizar eles começarem a agarração. Então, o início da luta, toda ela inicia com esse posicionamento, tá? Que é chamado de preparação, que faz uma alusão a esse posicionamento dos búfalos quando estão brigando ali no seu território, no seu habitat, beleza? Um outro princípio da luta marajoara, tá? São as técnicas que vão ser aplicadas, tá? Por esses indivíduos que estão fazendo essa luta. Então vejam, a aplicação das principais técnicas utilizadas para derrubar o oponente ou desequilibrar. Então o objetivo é desequilibrar o indivíduo, o oponente, para que as costas dele toquem no chão. Então eles têm vários recursos que às vezes quando a gente pensa que eles vão jogar a costa do adversário no chão, esse adversário ele rotaciona de uma forma rápida que toca só o ombro no chão, então ele não é considerado perdedor. E dentro disso, algumas práticas, alguns golpes ao longo dos anos, eles foram proibidos de ser executados. Tá? Porque se o objetivo é jogar as costas do adversário no chão, logicamente que pode ser jogado de uma forma horizontal, de uma forma vertical, e isso pode gerar um risco à saúde. Então, dois golpes eles foram proibidos de ser executados, tá, na luta marajoara devido a isso, certo? Um é chamado de enficada, o outro é chamado de encolhida, porque ele ao jogar o oponente por cima do seu corpo, esse oponente poderia cair com a cabeça no solo, e aí ele teria uma fratura, tá, da cervical, podendo
chegar à morte, podendo ficar paraplégico. Então, teve vários desses acidentes, lógico, né, ao longo de todo um contexto histórico, e isso foi banalizado, foi banido, né, na verdade, dessas lutas. O outro golpe, eles puxam o adversário para cima de si e jogam ele para trás, e ao puxar esse adversário, ocorre uma compressão da cabeça sobre as pernas da pessoa que está puxando. Isso comprime as vértebras e pode gerar a fratura também. Então, era outra forma de ter uma fratura da região cervical, levando o indivíduo a ter o risco de a fatalidade ou de ficar paraplégico, beleza? Então, esses golpes, eles foram banidos, e hoje nas lutas, como a luta marajoara ela foi institucionalizada, o árbitro, ao perceber que tem a possibilidade de ter a execução daquele golpe, automaticamente ele já faz a interferência para que não ocorra a conclusão. Então, eles estão lá fazendo a agarração, fazendo as trocas de movimento, buscando desequilibrar e imobilizar o adversário para chegar ao ápice, que é derrubar as suas costas no chão. Então, quando o árbitro ele percebe que ocorre um desses dois golpes que foram retirados ali dessa luta, ele pode automaticamente intervir e parar. Ele para apenas aquele momento e adverte para que não ocorra, porque é proibido o risco de ter uma lesão na cervical, ele é muito grande, tá? E aí vai estar dando a garantia da saúde daqueles indivíduos, beleza? E o desfecho da luta, então, após ter os momentos de desequilíbrio, as ações corporais, tá? A luta ela finaliza com a costa do adversário. Agora, essa costa, para ser considerado o vitorioso e o perdedor, ela tem que ter uma grande porcentagem de sujeira, né? De areia, dependendo do ambiente que eles estejam, de lama, tá? Como era praticado nos primórdios. Então, a quantidade de sujo que vai ter naquelas costas, o quanto a costa daquele adversário está, como eles falavam anteriormente, né, lambuzada, é o que vai dizer quem venceu. Então, atualmente, às vezes ele toca, o indivíduo ele consegue imobilizar, joga o adversário por cima, mas esse adversário ele toca apenas uma das escápulas. Então, ele não tocou a costa toda. Ainda não teve a vitória ali, a luta continua. O que sofreu o golpe, ele tenta se equilibrar novamente, tenta ter uma posição melhor de ataque, tá? E aí a luta segue, tá bom? Então, eles precisam ter uma resistência muito grande, porque é ataque e defesa o tempo todo. Eles não é diferente, por exemplo, de um MMA, que o indivíduo ele fica ali cercando, esperando, descansando para dar um golpe, não. Na luta marajoara, o confronto é constante, é todo o tempo a agarração, todo o tempo ele está segurando, tentando desequilibrar, tentando imobilizar e, ao mesmo tempo, defendendo para não ser imobilizado e não ser pego de surpresa por algum golpe. Então, a resistência muscular, tá? Que é a capacidade de gerar força desses indivíduos, a capacidade de gerar contrações de alta intensidade por um período longo de tempo, quanto à resistência cardiovascular, que já vai envolver a captação de oxigênio, a distribuição e a utilização do oxigênio pela musculatura é muito grande nesses indivíduos. Então, tanto é que quando eles treinam, eles não ficam só no treino da luta em si, não, eles aproveitam os ambientes que são feitas as lutas hoje, que são ambientes arenosos, para fazer as corridas, os saltos.
incrementar com a sua atividade cotidiana da luta os exercícios de resistência, que vai ser muito importante para o desfecho final. Então o indivíduo ele pode ter força, ele tem um nível de força legal, mas a resistência cardiorrespiratória não é boa. Então o momento de um confronto maior entre ataque e defesa, essa falta de resistência cardiovascular dele pode ser primordial para chegar na sua derrota. Porque sem essa resistência cardiorrespiratória bem trabalhada, ele não vai conseguir ter uma boa recuperação das suas vias energéticas, que vão ser primordial para ele gerar a força. E aí o adversário mais bem preparado, logicamente, consegue sair vitorioso. Beleza? Então, é uma luta bem interessante, bem popular, tá? E passou a ser institucionalizada. Ela tem uma confederação, que é a Federação Paraense de Luta Marajoara, que vai ditar as regras, né? Que vai fazer as competições. Então são muito comuns os eventos, as competições de luta marajoara lá na ilha de Marajó, certo? E são confrontos que ainda buscam uma essência antiga, que era aqueles confrontos individuais, onde gera aquelas polêmicas dentro da cidade, que fulano é mais forte, Bertano tem mais força. Ainda é muito tradicional dentro dessas comunidades, mesmo após a institucionalização da luta, tá? Mesmo após o surgimento da federação, que vai regulamentar essa prática, vai regulamentar as competições e as lutas em si, através das regras que vão ser institucionalizadas, certo? Então, essa é a luta marajoara. Espero que vocês tenham achado interessante conhecer um pouco dessa tradição que vem lá da Ilha do Marajó, beleza? Então vamos para a resolução do nosso exercício, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Então, os 3 momentos que constituem a luta marajoara são, exceto, aí nós temos letra A, empurrada, derrubada e encostamento no solo. Letra B, empurrada, desequilibrar e encostamento no solo. Letra C, desequilibrar, encostamento no solo e derrubada. Letra D, preparação, desequilibrar e encostamento no solo. Letra E, nenhuma das alternativas, tá? Então a resposta correta é preparação, desequilibrar e encostamento no solo, beleza? Como a gente falou durante todo esse contexto. A preparação é aquele momento que eles se posicionam e fazem aquela alusão à luta dos búfalos. A cabeça, uma de frente para a outra, os pés opostos, paralelos, tá? Com os braços em ponto de movimento para poder iniciar a agarração. E aí, depois da preparação, eles buscam desequilibrar, desestabilizar esse indivíduo, tá? Lembrando lá que tem 2 golpes que são proibidos porque corre o risco de lesão de cervical, e isso pode levar a óbito esses participantes. E aí, conseguiu desequilibrar, conseguiu encaixar a ação no seu adversário, ele vai chegar ao momento final, que é quando consegue encostar a costa desse adversário no solo e sujando assim, consequentemente, grande parte das costas desse adversário. E aí sim, aquele indivíduo vai ser considerado vitorioso nessa luta. Beleza? Fechou? Com isso a gente finaliza a nossa aula sobre luta marajoara. Não esquece de seguir a gente, tá? Lá na plataforma, @plataforma Gonçalves Dias. Segue também lá no YouTube. Curte, compartilha, ativa o sininho de notificação, beleza? E acessa também os planos de estudo, tá? Para ter mais informações sobre esse conteúdo, beleza? A gente finaliza por aqui. Até a próxima e fique com Deus.